Quanto ao fator temperatura, o girassol se desenvolve bem em temperaturas entre 20 a 25 graus Celsius, com um ponto ótimo entre 27 e 28 graus Celsius. Entretanto, não há redução significativa de produção na faixa de 8 a 34 graus, o que demonstra uma grande tolerância da cultura, suportando regiões de dias quentes e noites frias. Então, essa é uma característica também do girassol. Seria uma condição de adaptação excelente às condições de temperatura da região a cujo qual ele está plantado. Então, desenvolvendo bem em 20 a 25 graus Celsius com temperatura ótima de 27, ou seja, temperaturas um pouco maiores. E, mesmo que ele esteja em condições de temperaturas mais baixas, ele acaba também, de uma certa forma, fazendo o processo, então, de continuar o seu desenvolvimento. Baixas temperaturas aumentam o ciclo da cultura, atrasam a floração e maturação e afetam a produtividade quando ocorre no início da floração. Ou seja, ele desenvolve, mas isso não quer dizer que ele não será afetado por temperaturas um pouco mais baixas. O que acontece com outras culturas é que, com temperaturas baixas, elas param o excesso do seu desenvolvimento. Aqui ele vai continuar, porém ele vai ser um pouco afetado. Nós estamos falando de temperatura ambiente, temperatura do ar, temperatura do local que nós estamos falando. Só que nós temos aí, falando de processo de temperatura, um fator temperatura que interfere bastante, que é em relação ao fator temperatura do solo. A temperatura do solo, cujo qual a semente ela vai ser depositada, acaba sendo um fator limitante. Por quê? A semente ela acaba sendo inibida quando você tem temperaturas menores que 3 graus Celsius. Lembrando que outras variedades, como nós estudamos em sala, teriam abaixo de 10 graus Celsius, elas já não germinariam. Aqui nós temos o caso aqui de até 3 graus. E mantidas máxima entre 6 e 23 graus Celsius seria a temperatura ideal aí para o solo falando, basicamente. Quando nós estamos falando de temperatura do solo, ela tem um efeito direto sobre outros fatores que afetam a germinação da semente, como, por exemplo, a permeabilidade das paredes celulares e a atividade celular. O processo de divisão, de crescimento, de diferenciação daquelas células se tornarem especializadas em capturar alguma coisa, absorver alguma coisa. Então, a temperatura acaba influenciando bastante nisso daí. A temperatura ótima é aquela que permite a obtenção de uma maior porcentagem, vamos dizer assim, de germinação, ou seja, a temperatura na qual as sementes que foram plantadas, elas germinam em maior quantidade e também em maior intensidade. As temperaturas mínimas do solo, ótimas, nas quais a germinação de semente ocorre rapidamente, resultando em emergência de plântulas sem problemas, oscilam entre 10 e 12 graus Celsius. Ou seja, quando o solo está ali entre 10 e 12 graus Celsius, um solo friável, né? A germinação ela ocorre, a emergência vai ocorrer ótima, sem ter problemas. Quando nós temos um solo cujos valores de temperatura estão abaixo de 6 graus, a germinação ela é mais lenta e os riscos que nós temos de danos por insetos e até fungos, elas se tornam um pouco maiores, porque nós vamos ter um ambiente, de uma certa forma, propício para alguns tipos de fungos que estão no solo. A temperatura média ideal para a espécie é de 21 graus Celsius e a temperatura do solo, acima de 25, aumenta risco de falha na emergência de plantas. Ou seja, temperaturas que estão muito altas podem também afetar a germinação e podem afetar também o desenvolvimento de planta. Principalmente quando você tem temperaturas de solo aliadas a altas umidades, porque você pode fazer até mesmo um processo de cozinhamento desta semente que foi ali depositada e, consequentemente, inibir o seu processo germinatório ou mesmo o seu processo de desenvolvimento no total. Então, isso acaba interferindo de uma maneira bem drástica. A elevação da temperatura no solo aumenta a razão da respiração nas raízes e prejudica o desenvolvimento fisiológico da plântula. Ou seja, você vai criar um ambiente para ela que se torna desfavorável. Principalmente porque já colocou, se você pegar, por exemplo,
colocar alguma coisa dentro de um saco e fechar, você vai ver que aquele negócio ele continua respirando. Então, à medida que você aumenta a temperatura, com ambientes mais quentes, mais esse processo vai respirar. E assim também acontece com a planta. E isso vai acabar interferindo bastante. Temperaturas do solo muito altas, elas podem afetar a germinação e desenvolvimento da planta por questão deste processo respiratório. Existem aí, né, o sistema de plantio direto na palha, onde que ele oferece uma boa retenção de umidade e um processo de menor erosão causado aí tanto pela chuva como pelo vento, diminuindo aí o processo de custo de preparo de solo, entre outras. Este processo de sistema de plantio direto na palha, ele também contribui para que haja temperaturas mais amenas, quando o solo ele fica com temperatura mais baixa, de 15 graus a 1 centímetro, e 5 graus a 5 centímetros de profundidade, quando ele é comparado com solos que não possuem nenhum tipo de cobertura sobre esse solo. Ou seja, o processo de plantio direto vai ajudar bastante neste processo de colocar aí alguma questão. Então nós temos aí, ela tolera, ele tem um resumo aqui. A planta de girassol tem uma capacidade de adaptação muito maior do que outros cultivares, do que outras culturas, desculpa. Apresenta uma tolerância a temperaturas mais baixas, de 5 a 8 graus Celsius, uma média de 6 graus, abaixo de 6 graus nós temos problema. Ela é adaptada a diversos climas, uma vez que ela é plantada em diversos locais do planeta, temperados, subtropicais e tropicais. Tolera baixas temperaturas até quando ela está com 4 a 5 folhas, ou seja, no seu início do período vegetativo. E tolera ao estresse hídrico devido à sua capacidade de adaptação. Porém, a falta de água em alguns períodos, ela pode interferir drasticamente aí neste processo. Porém, nós temos aí uma variedade que é bem rústica, né, que tem uma baixa exigência. Então, se a gente fosse comparar o processo, isso aqui para ilustrar, o processo aí de danos por calor. Então, nós temos a faixa ideal de 25, 28 graus Celsius, que nós temos aqui. Então, quando nós temos aí temperaturas maiores do que a temperatura faixa de temperatura ideal, principalmente 30 graus, 30 a 35, nós vamos ter danos por calor. O que seriam esses danos? Seriam aumento da respiração, consequentemente nós teríamos abortamento de flores, porque a planta ela estaria com seu metabolismo inteiramente acelerado, o que colocaria em pane todo o seu sistema produtivo. Quando nós temos ali 10 graus, abaixo de 10 graus, nós temos ali aquela faixa de 6, até a planta ela consegue se desenvolver de uma forma, né, até 3 graus, uma forma mais amena, mesmo tendo alguns tipos de danos. Ou abaixo dessa temperatura, nós temos, por exemplo, como geado, nós temos danos por frio, onde a planta ela entra no estado de repouso e não se desenvolve até encontrar uma temperatura mais ideal. Convido você a entrar e fazer a sua atividade.